Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daiane Vaz, sou professora de Geografia da Escola José Augusto Ribeiro. E o vídeo de hoje vai nos proporcionar grandes reflexões acerca do tema que será abordado, principalmente se levarmos em consideração a data de hoje. Vamos lá para o tema? Então, o tema de hoje é Povos Indígenas sem Preconceitos. Bom, falar dos mais de 300 povos indígenas presentes só no Brasil é falar de luta, é falar de resistência, de diversidade, de riqueza cultural e, infelizmente, falar de vários equívocos. Vamos começar falando de um equívoco, que é se referir a esses povos como índio. A terminologia correta aí, ou o modo de nos referirmos a estes povos seria, a pronúncia aí seria povos indígenas ou povos nativos originários. Por quê? Porque índio vem em referência, aos primeiros navegantes que pisaram nesta terra, ou seja, no Brasil, achando que havia chegado aí na Índia, Então, a pronúncia correta seria povos indígenas ou povos nativos originários. Como nomear esses grupos indígenas? Bom, outro equívoco aí, Nós devemos se referir a eles como povos ou nações, pois estes não são superiores ou inferiores, apenas possuem costumes, tradições, organizações sociais e políticas distintas. E como nos referirmos aí aos territórios dos povos indígenas? Bom, nós podemos nos referir a eles como comunidade, aldeia, ou simplesmente perguntar a denominação aí da língua originária do povo que está sendo mencionado. Pegou aí a dica? Então aí, ó. E é uma forma também, não só uma dica, mas é uma forma de preservar a cultura destes povos que merece toda a nossa consideração e respeito, Então aí vamos um pouquinho além do assunto. Então aí eu trouxe nesse slide alguns dados demográficos da população indígena no Brasil. Esses dados que foram levantados aí no último censo do IBGE de 2010 e foram divulgados aí pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que é a fundação que cuida dos interesses aí dos indígenas no nosso país, tá bom? Então aí, ó, nós podemos observar na tabela que desde a chegada dos europeus havia uma grande proporção de indígenas, no território brasileiro. E conforme foi o passar dos anos, essa população foi diminuindo. E com o censo em 2010, constatou-se, que houve aí um importante aumento dessa proporção de indígenas no território brasileiro, E isso é muito bom para a história do nosso território, para a cultura indígena no nosso país, Esse reconhecimento dessa população, dessas nações. Então, aí, este censo também revelou que em todos os estados da federação, inclusive o Distrito Federal, há população indígenas vivendo em áreas rurais e em áreas urbanas, A FUNAI também registra 69 referências de índios ainda não contatados, além de existirem grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão o órgão federal aí indigenista, ou seja, a FUNAI. Esses índios aí não contatados são aqueles índios que vivem ainda em condições de isolamento, ou seja, ainda não entrou em contato com outros grupos indígenas e com a FUNAI, tá bom? Mas também temos que lembrar que existem grupos ainda que buscam esse reconhecimento, essa demarcação de suas terras, tá? E de sua cultura aí. Vamos seguindo. Bom, essa informação da localização desses povos indígenas no território brasileiro por regiões. Então, aí, uma forma de mostrar, como eu já havia dito, no nosso país existe 305 diferentes etnias indígenas e foram registradas no nosso país ainda 274 línguas indígenas, mostrando que, de acordo com a FUNAI e do IBGE, que são esses dados, os indígenas são diferentes entre si. São povos diferentes. O indígena da região norte é diferente do indígena da região nordeste, que é diferente da região nordeste, diferente da região sul, da região centro-oeste.
Eles são diferentes, eles possuem diferentes cantos, diferentes pinturas, diferentes culturas, diferentes traços físicos, e mesmo assim, eles não deixam de ser indígenas ou serem menos indígenas, para tirar um pouco esses estereótipos de que os indígenas são todos iguais, cabelinho liso, vive na floresta, nu, né? Não tem uma organização cultural, não tem uma organização social, política, né? Para nós tirarmos um pouco esses estereótipos que foram colocados sobre os povos indígenas. Aí, como nós podemos ver no gráfico, a maioria está localizada na região norte, né? 305.873 mil indígenas na região norte, seguido aí da região nordeste, com 208 mil, depois centro-oeste, com 130 mil, sudeste, 97 mil indígenas, e aí na região sul, 74 mil indígenas. Então, aí, para termos informações, né, para que nós possamos conhecer e identificar esses povos indígenas, né, esses povos nativos originários distribuídos aí no nosso país. Vamos seguindo? Bom, aqui eu trouxe para vocês informações mais detalhadas, né, da distribuição da população indígena aí no território brasileiro. Então, aí no primeiro gráfico, nós podemos observar que a população indígena na região sudeste e região sul do país está concentrada, em sua maioria, no estado de São Paulo. E aí, seguido do estado de Minas Gerais, depois Rio Grande do Sul, na região sul, né? E aí, depois Paraná e Rio de Janeiro. E aí nos demais, né, estados, Santa Catarina e Espírito Santo. Logo mais adiante, a distribuição aí da população indígena na região nordeste, né, em que, em primeiro, aí o estado que mais podemos encontrar, né, a distribuição dessa população no estado da Bahia, depois Pernambuco, Maranhão. E seguindo adiante, a população indígena na região norte, em sua maioria, né, como destaque já no vídeo anterior aqui, né, na apresentação anterior, na região norte, né, na região do Amazonas, aí do estado do Amazonas, seguida aí, né, pelo estado de Roraima. E a população indígena na região centro-oeste, em sua maioria, podemos, né, encontrá-los na região aí do estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Para enfatizar e aqui ficar claro, né, conforme dito anteriormente, a presença dos povos indígenas em todos os estados da federação do nosso país. Perfeito? Então vamos continuar. Então aí, 19 de abril, dia dos povos indígenas e não dia do índio, tudo bem? Nós já aprendemos aí como nos referirmos corretamente, como devemos nos referir corretamente com relação a esses povos aí. Então aí, ó, por que então surgiu essa data 19 de abril? É claro que temos aí também, né, no dia 9 de agosto, a nível internacional, estipulado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, também, né, o Dia dos Povos Indígenas, mas o 19 de abril é comemorado pelos países, principalmente aí pelos países americanos, né? Por quê? Porque foi o primeiro congresso aí indianista que ocorreu dentro da América, ou seja, interamericano, né? Então aí, o que falava nesse congresso? A respeito das situações indígenas nos países, a respeito da cultura, busca de legislação, busca de reconhecimento aí dos povos indígenas. Tudo bem? Até o dia 19 de abril, né, é um dia de luta, é um dia de resistência, é um dia de buscar a cultura. E eu trouxe para vocês aqui também a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas. Lembra que eu falei para vocês do 19 de abril, do dia 9 de agosto, né? Então aí, uma dessas legislações, dessas leis que protege os povos indígenas, né? Os povos nativos originários, é a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas. E eu achei muito interessante, né, todos esses dados, esses documentos, vocês podem estar verificando aí disponíveis na internet. Como eu já disse para vocês e venho frisar aqui, em pleno este século,
diante de tanta tecnologia de informação, nós não podemos cometer mais equívocos sobre esses povos ou sobre qualquer outro povo, né? Nós temos que buscar informações, saber um pouquinho mais, né? Para podermos nos referirmos corretamente e com respeito. Então aí, ó, no artigo 5 diz o seguinte: os povos indígenas têm o direito de conservar e reforçar suas próprias instituições políticas, jurídicas e econômicas, sociais e culturais, mantendo ao mesmo tempo o seu direito de participar plenamente, caso desejem, né, da vida política, econômica, social do Estado. Então, quando nós observamos algumas notícias aí, né, que falam, os povos indígenas invadiram, os povos indígenas estão no Congresso, então aí é uma garantia desse direito também, como qualquer outro cidadão brasileiro buscar o seu direito e, se eles quiserem, sim, participar aí, né, da vida política do Estado. Tudo bem? Então aí, ó, o artigo 8, os povos e pessoas indígenas têm direito a não sofrer assimilação forçada ou a destruição de sua cultura. Os estados estabelecerão mecanismos eficazes para a preservação e a reparação né? Então, a reparação aí, né? Da sua integridade, da sua cultura, dos seus valores, da sua identidade étnica, né? Então, aí, ó, e principalmente, garantia de suas terras no território, né? E de qualquer, em qualquer hipótese, de qualquer maneira, no sentido aí, né? Em hipótese alguma, achei a palavra, né? Eles não podem ser forçados a deixar ou sofrer qualquer violação de seus direitos e principalmente do seu direito de posse, né? Sobre a sua aí, liberdade de paz e segurança. Tudo bem? E principalmente, né? Quando se diz aí, ó, sofrer, né? Com ações de violência ou de genocídio, que é como a gente também vê aí na mídia. Tudo bem? Vamos continuar. Então aí eu trouxe um exemplo para vocês aí, né, da CAE Guajajara, que é de uma reserva, né, que fica no Maranhão, no estado do Maranhão, aí Araribóia, né, que recentemente esteve, infelizmente, tristemente na mídia, né, de um episódio que ocorreu aí na reserva Guajajara, tá? Dos povos aí Guajajaras. Então aí, ó, ela diz o seguinte: empresários e garimpeiros são um só nesse auê, um massacre silencioso. Esse você não vai ver lá na sua TV. Eu posso até sobreviver, mas sobreviver não é vida. E realmente, né, ela tem razão. E do que ela estava se referindo? A que episódio, né? Episódios de violência, as quais são aí, né, expostos esses povos indígenas aí no nosso país. Então aí, ó, dessa notícia aí também do Paulo Paulino Guajajara, né? Ele era um guardião da floresta. Então é um grupo de indígenas que faz parte aí da proteção da reserva ambiental da floresta. Então aí ele foi assassinado, né, no Maranhão, dentro dessa reserva, Araribóia, que é uma reserva aí, né, protegida desde 2016, tá? Então aí houve uma grande mídia, mas principalmente trouxe atenção para esses problemas que infelizmente são recorrentes, né, no nosso país. Aí seja por demarcação de terras, seja por tentativa de retiradas desses povos indígenas de suas casas, de suas terras e principalmente a tentativa aí de exterminar mesmo a cultura desses povos aí que são tão importantes para a nossa história, né? E nós que temos que agradecer a eles, né? Porque, na verdade, eles que são os donos desse território chamado Brasil, né? Então, aí eu trouxe para vocês um pouquinho de figuras importantes na vida, né, dos povos indígenas. Então, nós temos aí uma fotinha de Orlando Vilas Boas, né? O Orlando Vilas Boas, ele junto aí, né, com os seus irmãos, né? Eu já vou passar para frente para vocês darem uma olhadinha, né, nos irmãos Vilas Boas.
eles tiveram uma grande conquista lá em 1961, que foi a criação do Parque Indígena do Xingu, né, que na tentativa ali da história, se vocês forem buscar, né, de expansão ali da região centro-oeste, eles, né, fizeram um grande contato com esses povos indígenas e não quiseram destruir essa cultura, mas sim anexá-lo de alguma forma dentro do território. Então, eles se aproximaram dessas comunidades indígenas e juntos eles criaram aí, né, o que a gente chama hoje mais conhecido como Parque Nacional do Xingu, né, que é aí uma criação para a preservação dessa cultura indígena aí. Então ele diz o seguinte aí nessa frase que eu trouxe para vocês, ó. Na tribo, o velho é o dono da história, o adulto é o dono da aldeia e a criança é a dona do mundo. Então aí do modo de vivência dessas populações, desses povos indígenas, né? Então aí, ó, os irmãos Vilas Boas, né? O Orlando, o Cláudio e o Leonardo, né? Foram grandes e importantes exploradores brasileiros e defensores aí da causa indígena no nosso país, tá bom? Aí outro, né, defensor das causas indígenas, estudioso, é o antropólogo Darcy Ribeiro, né? Ele que fez parte da criação aí do Museu da América Latina, que fica lá em São Paulo. E fora o Darcy Ribeiro, os irmãos Vilas Boas também, vocês podem estar pesquisando na internet grandes materiais, grandes documentários, que vocês vão encontrar grandes informações a respeito dos povos indígenas, tá? Para não cair nos equívocos e ver a contribuição deles para essas populações aí dentro do nosso território. Então ele escreveu 2 livros, o Darcy Ribeiro, Diários Índios, né? E Os Índios e a Civilização. E também serviu de base aí para o documentário Povo Brasileiro. E você pode estar conferindo os povos indígenas na parte 1 desse documentário. Tudo isso que eu falei para vocês tem disponível no YouTube, tá? Então vocês podem estar lá pesquisando, acessando, tá? E tendo grandes informações. Então é a contribuição do grande antropólogo Darcy Ribeiro, que também, né, é um grande estudioso e contribuiu muito para a história da educação do nosso país, né? Para finalizarmos aí, né, as referências utilizadas nesse vídeo para vocês, muitas referências, né, muito trabalho, muita descoberta também durante esse processo, que eu gostaria de estar aqui dividindo para vocês hoje, que foi muito gratificante. Bom, e eu chego ao final desse vídeo, que foi de grande informação, de grande utilidade para todas as pessoas, falando um pouquinho sobre como essas impressões, como ocorrem essas impressões sobre os povos indígenas. As pessoas se negam a conhecer a história indígena no país e preferem ficar presas em estereótipos. Lembre-se, são eles que nos recebem nesta terra. Após 500 anos, eles ainda lutam para manter vivas suas histórias. Em um país tão diversificado como o Brasil. Utilizam de tecnologia, sim. Eles estão presentes nos centros urbanos, sim, assim como nas zonas rurais. Como modo de preservar e mostrar sua cultura, resgatar suas histórias para o Brasil e para o mundo. Lutando contra os preconceitos, lutam pela preservação da terra, lutam para sustentar suas riquezas, estas presentes na essência destes povos, os povos indígenas. Aqui o meu tchau, aqui o meu muito obrigada para vocês. Deixem as suas reflexões, as suas impressões, seu relato de vida ao respeito dos povos indígenas. Coloque aí nos comentários, curta o nosso canal Peijar e sinta-se abraçado virtualmente neste momento. E viva os povos indígenas!